Seja bem-vindo, Marcelo, a palavra é sua. Boa tarde, agradecendo aí a Brem pelo convite, é uma satisfação estar aqui, também sou membro aí do Conselho da Brem, então estou aqui. A ideia hoje é apresentar um pouco, rapidamente, um panorama mais legal, mas na perspectiva do fomento e da tributação, não tanto da regulação. Meu colega de Abrem, Yuri, que é o especialista em regulação, eu vou dar um foco aqui mais na parte de fomento e subvenção, e um pouco da questão tributária também, que a gente sabe que no Brasil é essencial para qualquer tipo de setor se desenvolver. Eu começo com... Estive na Alemanha, eu fiz um doutorado lá, morei, tenho uma atuação forte aí no setor também de ESG na Alemanha. Eu estive lá visitando, a pedido de um cliente, uma grande planta lá de resíduos, de coleta, tratamento de resíduos, e ele estava muito interessado em entender a legislação brasileira numa perspectiva de negócio, porque, geralmente, esse é um tema, essa abordagem minha não é por acaso, um tema, geralmente, o advogado é sempre... ele aparece quando tem um problema. Aqui, na verdade, a questão da regulação, para o setor da economia verde e também, especialmente, da questão do waste to energy, também da eletromobilidade, ele pode ser uma solução. Então, voltando ao meu caso lá da Alemanha, então, o que ele me contou e justificou por que ele estava começando uma análise de mercado pela legislação, ele nem tinha ainda entendido o mercado brasileiro, quem eram os players, qual era o potencial econômico. Primeiro, ele queria entender a regulação. Ele me explicou, ele falou, na Alemanha só existe o setor que a empresa atua porque tem uma regulação rigorosa em relação à destinação dos resíduos, e a questão também muito rigorosa em relação à questão da qualidade dos aterros e assim por diante. Então, assim, o mercado ele surgiu em razão da regulação rigorosa em relação à questão ambiental. Então, assim, o direito, nessa perspectiva, ele vem no início. Então, é muito importante, isso na Alemanha até hoje é assim, ou seja, eu vou trazer aqui um exemplo, na Alemanha, quem compra um carro elétrico tem um bônus para comprar, o governo dá dinheiro para a pessoa comprar um carro elétrico, ou seja, nesse início é importante tanto o governo, de um lado, elevando os padrões para poder exigir que tenham soluções técnicas, e, por outro lado, também a questão dos incentivos, quer seja incentivos fiscais, uma série de benefícios fiscais para o setor da economia verde, mas também a questão de subvenções do Estado também, e um pouco também a parte de financiamento também. Então, tem, mas voltando mais uma vez ao caso da Alemanha, também lá os bancos, a maior parte dos bancos, a maior parte do mercado financeiro são de bancos estatais, a maior parte de bancos estaduais, e eles têm uma atuação muito forte também como pertencem ao governo, então tem esse foco também grande de financiamento da economia verde. Hoje foi tratado, ontem também, muito da questão do ESG, vou passar aqui rapidamente, é um tema que já é conhecido de todos, mas só para demonstrar que existe já a legislação sobre isso, desde a Constituição de 88, a questão do S, do social, do E, do meio ambiente, isso tudo já estava na Constituição de 88, mas o que a gente vê aqui é uma série de novas regulações. O tema realmente chegou... As pessoas perguntam, mas será que isso é uma moda? Já teve responsabilidade social corporativa, já teve sustentabilidade? E o ESG, eu entendo que esse é o foco que eu entendo mais adequado, até para separar um pouco de sustentabilidade. O ESG, na verdade, ele surgiu a partir do interesse do setor financeiro em financiar projetos ESG. Então, o ESG, na verdade, é uma perspectiva não só da sustentabilidade como redução de impactos ambientais negativos, mas o ESG gera oportunidades de investimento. Então, as letrinhas cresceu realmente no setor, é uma perspectiva do setor financeiro em relação à sustentabilidade das empresas. Então, eu vejo aí um momento ímpar para o desenvolvimento brasileiro, é incrível. O Brasil tem ele tem, de um lado, as oportunidades, e eu acho que a economia verde, disparado, eu trabalho muito com clientes estrangeiros, e a gente vê a busca, o Brasil hoje, infelizmente, em termos de reputação, não está muito bem,
Então, o Brasil já teve muito melhor, né? Mas, de qualquer forma, na economia verde, o Brasil ainda é visto como grande potencial, né, de investimento. Então, existe a questão do potencial, né, os ativos ambientais brasileiros, mas, por outro lado, também, isso que gera oportunidade para o Brasil também tem passivos. Né? Então, o Brasil tem as duas pontas, ele tem o ativo ambiental, mas ele tem muitos passivos ambientais, e aqui, né, especificamente, a questão do resíduo. Então, eu acho que não há lugar no mundo hoje mais atrativo para investimento que o Brasil, por ele ter ativos e também passivos, né? Ou seja, é possível tanto obter recursos para, né, gerar negócios com ativo, mas também é necessário muito investimento para poder tratar o passivo. Então, eu acho que o Brasil tem que levar a sério, e aí eu entro na questão da regulação, né? O governo brasileiro, né, nível federal, estadual, municipal, tem que e o próximo governo que vier, né, ele tem que assumir a bandeira da economia verde como principal motor de desenvolvimento do país. Né? Eu acho que se países como a Alemanha colocaram a economia verde como fator de desenvolvimento, eles têm o quê? Eles têm a parte mais de tecnologia, de equipamento, mas os ativos ambientais estão aqui, e os passivos também. Lá, a questão do resíduo já está encaminhada há muito tempo. Aqui no Brasil ainda tem muito a fazer. Então, eu vejo o próximo governo tem que adotar uma postura muito ativa de fomento e também na questão da desoneração tributária, assim por diante. Né? Então, por isso que eu falei que o direito agora aqui não é um problema. Eu acho que o direito pode ser uma solução para o desenvolvimento brasileiro, especificamente na economia verde. Né? Então, aqui a questão, alguns desafios do Waste to Energy, vocês conhecem bem, a questão dos contratos de longo prazo, PPA, a gente estava conversando agora, né, um grande desafio, isso é também uma questão macroeconômica brasileira, a questão do real, né, uma moeda instável, fraca. O grande desafio é que a maior parte dos investimentos estrangeiros, empréstimos ou participação, são sempre moeda estrangeira, tem essa questão. Né? Existe aí, né, essa previsão da nova lei cambial, falta a regulamentação de permitir ter contas no Brasil em dólar, talvez ajude um pouco isso, mas, de qualquer forma, isso é um desafio a seguir nos projetos de longo prazo, mas estão começando, como existe muita intenção e além de intenção, potencial de negócios, então acho que vão surgir soluções que resolvam essa questão da moeda. Né? Já tem algumas soluções surgindo, eu acho que isso vai impulsionar. E, é claro, sobretudo na questão do resíduo, apenas o financiamento privado tradicional, ele não é suficiente, porque, é claro, né, quem investe, quem financia, quer retorno. E tem uma parte do resíduo, né, a parte inicial da coleta, isso não tem retorno financeiro. A gente sabe, voltando lá ao caso que eu comentei, né, na Alemanha, eles falam assim, olha, só existe o que se gera de recursos com toda essa questão do tratamento do resíduo não é suficiente, é claro, para todo investimento. Então, tem que ter também, né, recurso público e também tem que ter uma forma de financiamento pelo cidadão. Né? O cidadão tem que ter consciência de que, quando o lixo, né, não se joga fora o lixo, né? O lixo vai para algum lugar e tem o custo, né, o resíduo sólido. Então, essa é a questão. Nós temos aí na Brem, né, o Yuri está à frente disso, né, um projeto muito interessante, pressionando a questão de um projeto de lei específico, ter um marco regulatório que envolva também a questão tributária de incentivos. Né? Nós temos aí alguns outros, a gente tem feito aí na Brem um estudo para entender que tipo de incentivos tributário já seria possível utilizar, qual que deveria ainda ser agregado no nível federal, estadual. Né? A gente, depois, em uma outra oportunidade, a gente pode discutir sobre isso. Né? E a questão do Waste to Energy, aí, já atrelando um pouco a questão da eletromobilidade, né? Onde eu vejo aí um grande potencial, né, da perspectiva tributária, uma vez que, quando você tem um conceito de autoconsumo, ou seja, que quem produz energia ele mesmo consome, não há a carga tributária reduz muito. Né? Então, ou seja, se você tivesse de forma integrada a questão da produção da energia a partir do resíduo sólido e o consumo disso na eletromobilidade, de um arranjo, né, empresarial, em que você não tenha a venda da energia, vamos dizer, para um terceiro, então você teria uma redução muito grande do custo de energia. Né? Aqui, apenas usando um pouco a criatividade e a questão dos novos modelos de negócio, que se discute, às vezes, também
hoje, por exemplo, você eventualmente separar, né? Ou seja, hoje você tem o operador de transporte público, ele também é dono do equipamento, do veículo, né? E por que não, né, você ter uma empresa, né, talvez até uma joint venture entre uma empresa que opera uma planta de waste to energy junto com um fornecedor de, por exemplo, ônibus elétricos. Então, ao invés deles você separaria, isso se discute em outros países. Você tem um operador do sistema de serviço de transporte, que é um desses atores tradicionais, mas você tem uma outra empresa que poderia já fornecer o veículo para o operador com o combustível, né? Então, você imagine um arranjo em que você tivesse uma joint venture entre uma empresa que produz equipamentos, veículos elétricos, junto com uma usina de waste to energy. Então, né, o operador de transporte público ele pagaria, vamos dizer assim, por mês, né, conceito mais moderno, né, de as a service, né, ou seja, ao invés de ele comprar o veículo, eventualmente ele já pagaria por mês o veículo já estaria com o combustível, né? Então, ele teria esse joint venture não só forneceria o operador de transporte público forneceria o veículo, mas também forneceria a energia produzida através do waste to energy. Só uma possibilidade de inovação, né, que se discute e aí eventualmente em outros países, né? Então, nós temos aqui o grande desafio, não só do waste to energy, as energias renováveis em geral, né, que nós temos, na verdade, uma carga tributária, tanto não só na comercialização da energia, né, como se imagina, mas também na própria aquisição dos equipamentos, né? Muitos equipamentos são importados por falta de tecnologia no Brasil, daí você tem toda a carga tributária na importação, né? Tem formas de reduzir isso, né? Tem o conhecido como ex-tarifário, um sistema que, se não há similar no Brasil, você, né, tem uma redução ou até não tem impostos de importação, por exemplo, né? Mas, de qualquer forma, esse é um grande desafio. A gente vê aí no dia a dia assim, é um grande obstáculo, né, essa questão tributária de importação, né? Além de toda a questão da complexidade, tem a questão da guerra fiscal, que agora está mais ou menos resolvida, né? Mas, então, você tem toda essa carga tributária nos equipamentos, né? E mesmo que sejam equipamentos nacionais, né? Então, tem, claro, alguns setores, aí, não o waste to energy, ainda já tem uma série de benefícios nesses equipamentos. O grande desafio, né, é atualizar, inclusive, porque tem alguns benefícios que não consideram a tecnologia atual, né? Então, claro, a tecnologia avança muito mais rápido do que os legisladores. Então, é preciso atualizar listas de equipamentos que têm incentivos fiscais para poder contemplar toda a gama de equipamentos utilizados no waste to energy, né? E você tem também o projeto de waste to energy, não deixa de ser um projeto também de infraestrutura, né? Então, você tem também uma série de benefícios para projetos de infraestrutura. Algum deles já até seria possível aplicar a um projeto de waste to energy, ou necessitaria de uma adaptação da legislação. Também é uma outra frente aí que é preciso, né, esse projeto de lei que a Brem está capitaneando também contempla, em certo ponto, isso, né? E, então, assim, aqui, voltando a esse link entre o waste to energy e a questão da eletromobilidade, acho que algum arranjo que permita, né, que a produção de energia seja utilizada já por quem opera, de alguma forma, o transporte ou quem fornece o equipamento, assim por diante, né? E o que existe em outros países já em relação à eletromobilidade, tem uma série de incentivos já, né? O Brasil está começando aí devagar, mas, né, como exemplo, né, voltando aqui um pouco à Alemanha, onde eu conheço um pouco mais, né? Então, lá, por exemplo, desde o consumidor pessoa física, ele pode deduzir do imposto, né, no imposto de renda dele, e as empresas também. Então, a empresa, por exemplo, lá, geralmente, se você tem um veículo se você fornece veículo para os seus funcionários e ele usa o veículo para fins particulares, por exemplo, no final de semana ou para outras finalidades, o combustível também, na Alemanha, no Brasil também, em tese, a regra é a mesma, lá eles são muito rigorosos, a empresa não pode deduzir dos impostos 100% do valor do veículo, porque uma parte do veículo é utilizada pelo funcionário para fins particulares. Mas se for, por exemplo, um veículo elétrico, lá a dedução é 100%, né? Você tem lá também
lá na Alemanha, quem vende energia, entre aspas, né, através da parte de carregamento de carro elétrico, ele não é considerado um distribuidor de energia para fim de tributação, né? Ele é considerado um usuário final. Mesmo que ele venda energia, né, ele não é considerado, não tem toda a tributação da venda de energia, ele é considerado como se ele estivesse ele mesmo utilizando a energia, né? Então, você tem toda uma discussão lá muito avançada em relação às... teve aqui a presidente da BNT, as normas urbanísticas e também construtivas, da onde você pode colocar os postos de carregamento. Teve uma discussão muito grande na Alemanha, por exemplo, você pode colocar um posto de carregamento de carro elétrico num prédio residencial, por exemplo. Então, tem todo esse desafio também regulatório, né, de como, né, para poder crescer, sabe que um dos grandes desafios aí da eletromobilidade é a questão do carregamento. Então, tem toda uma discussão bem mais avançada, a gente está ainda aqui iniciando isso, né? Lá existe também áreas que só os carros elétricos podem circular, isso também é uma tendência, né, na Europa. Então, a regulação restringindo o uso do carro a combustão em determinadas áreas, sei lá, como o centro das cidades, mas permitindo a circulação de carros elétricos, né? E, como eu comentei também, na Alemanha, você tem um bônus. Quem vai comprar um carro elétrico, ele recebe um dinheiro do governo, uma ajuda do governo para receber um carro elétrico. Então, às vezes, a gente já acha que, quando a gente fala aqui no Brasil, o governo tem que incentivar, tal, o pessoal acha que é um pouco isso, cultura de latino-americano, de pedir sempre um dinheiro para o governo, mas, na verdade, né, a economia verde nos países mais desenvolvidos começaram sempre, né, com uma iniciativa de regulamentação, de política pública, e a primeira pedalada, vamos dizer assim, mesmo sendo elétrica a bicicleta, tem que dar aquela pedalada. Não é? Se a pedalada, o governo precisa dar uma ajudada na pedalada. Aqui eu fiz apenas, depois está à disposição de vocês, eu fiz aqui um quadro de alguma legislação que já existe no Brasil em relação à questão de incentivos à questão da eletromobilidade, né? Então, São Paulo, por exemplo, você pode deduzir do IPTU parte do pagamento do IPVA no carro elétrico, tem estados que dão até isenção do IPVA no carro elétrico, assim por diante. Tem uma série outros de incentivos, a questão também do ICMS, IPI. Então, mas eu acho que ainda são muito tímidos. É necessário, sobretudo, tem alguns incentivos no nível estadual e municipal, mas, é claro, a maior carga tributária está no nível federal, seriam necessários mais incentivos, mas vamos ter aqui o presidente, né, o Maluf, que vai poder talvez entrar um pouco mais nesse tema também. E um outro tema que se discute muito lá, para concluir essa questão mais regulatória, é muito interessante, que é um tema que está agora no Brasil, da questão de proteção de dados. Lá se discute a proteção dos dados dos pontos de carregamento, porque, na verdade, para que haja, para você saber exatamente quanto de energia você precisa naquele estação de carregamento, você tem que ter noção da energia que vai ser consumida. Então, para isso, né, os pontos de carregamento ficam coletando dados dos veículos que estão sendo carregados lá, né? E também para que haja uma, né, que se fala, interoperabilidade dos pontos de carregamento. Então, hoje se discute muito lá o que fazer com esses dados, né? Ou seja, então é possível, a partir do momento que você carrega os veículos, você consegue saber exatamente o perfil, né, dos moradores, porque hoje os carros também têm toda uma parte de inteligência, né, tecnologia. Então, você consegue, a partir dos pontos, saber, por exemplo, né, quantas pessoas moram numa residência, qual o caminho que eles fazem, que tipo de equipamento eletrônico eles utilizam. Então, hoje se discute muito lá, tem uma regulação da União Europeia meio um pouco geral sobre proteção de dados, que também tem no Brasil, no Brasil a LGPD, mas tem uma grande discussão hoje a quem pertence esses dados, o que pode fazer com esses dados, porque também isso também gera um ativo importante hoje, né? Se fala que todos isso já virou, todos repetem que o novo ouro são os dados. Então, também tem a questão dos dados ligados e uma questão de regulação em relação a isso. No Brasil, acho que nem se discute o tema ainda, mas é um tema que vai chegar. E aqui eu trouxe também outras questões, da questão de cibersegurança também ligada aos pontos de carregamento e tal. Então, um pouco eu quis fazer uma apresentação bem geral mesmo, rápida, mostrando aí que já existem alguns incentivos no Brasil, né? Então, já é possível se aproveitar, dependendo, né, do setor, do equipamento, é possível. Então, vale a pena, às vezes, fazer uma análise em relação a isso, já tem alguns incentivos, né? A Brem tem feito um trabalho aí muito ativo para tentar ampliar esses incentivos, né? E também tem questões aí como a proteção de dados, outras questões que vão surgir regulatórias, a gente já tem que começar a pensar,
né, além dessas que são discutidas diretamente ligadas ao setor da regulação da energia, e que, no final, a gente depende ainda muito, e o Brasil tem que estar consciente disso, de mais política pública, de mais incentivo, sobretudo na área fiscal, para, então, viabilizar a atração de investimento externo e, com isso, o setor, né, conseguir se desenvolver.